Existe um motivo pelo qual a Páscoa é o dia mais importante da história. É o dia mais importante para a vida da gente. E quando a gente descobre esse motivo, a nossa vida muda completamente. Tudo começa quando Deus cria o homem. Deus cria o homem, conforme está escrito em Gênesis 1:27, à sua imagem. Deus cria o homem para a felicidade, para a eternidade, não para a morte, para o sofrimento. Em Gênesis 2:15 diz: Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim. Então ele deu um lugar perfeito para o ser humano morar. Mas também deu uma regra. No verso 17, Gênesis 2:17 diz assim: que não poderia comer da árvore que está no meio do jardim. Só que acontece uma coisa terrível. De repente, a mulher se põe a conversar com a serpente. Gênesis capítulo 3, verso 4. E a serpente diz: não, Deus disse que vocês iam morrer, mas vocês não vão morrer não se comer desse fruto. A única regra que Deus tinha colocado para eles, a serpente convence a mulher e escolhe, a mulher e o homem, Adão e Eva escolhem comer. E aí o que acontece? Logo após isso, Deus aparece no jardim como ele aparecia todas as tardes para conversar com ele. Para conversar com Adão e com Eva. E o ser humano vivia nessa perfeita comunhão, nessa perfeita paz. Só que quando eles escutam os passos de Deus, depois da desobediência, o que é que eles fazem? Eles se escondem. E aí começam as consequências do pecado. Eles fogem da presença de Deus. Deus criou eles para o amor, para a felicidade, sendo que aí eles resolvem fugir de Deus, porque eles estavam com vergonha daquilo que tinham feito. Vergonha porque estavam agora se sentindo que estavam nus, que não estavam como achavam que era para ser. Eles começam a se afastar de todo o propósito de Deus. Ainda no capítulo 3, Deus dá uma esperança. Gênesis 3:15 diz assim: eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e os descendentes da mulher. Eles vão esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir deles o calcanhar. Esse já era um anúncio da vinda e da salvação de Jesus. Depois, Deus começa a dar sinais na história mais sinais na história dessa salvação. Começa com a história de Abraão. Abraão, quando era moço, foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para o lugar que Deus ia lhe mostrar. E Deus disse que ia dar uma descendência enorme a Abraão. Só que o que acontece? Abraão espera até completar mais de 100 anos até nascer esse filho prometido, que era Isaac. E quando Isaac nasce, está um rapazinho. Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Então, pela fé que Abraão construiu, ele leva Isaac para o sacrifício. Mas Deus não queria que matasse Isaac. Ele só queria dar esse sinal que Deus ia dar o seu próprio filho, Jesus, para perdoar os nossos pecados, para morrer no nosso lugar. E aí, na hora, Deus já manda um cordeiro. Aí já é outro sinal que ele ia mandar Jesus. Quando ele está lá, que amarrou Isaac e ia sacrificar Isaac, aparece um cordeiro que Deus mandou. Deus disse: não mate. Coloque esse cordeiro no lugar. E assim foi. Depois o povo hebreu, foi morar no Egito, fugindo da fome. E aí passaram aí 400 anos. E depois já era um grande povo e era escravizado. E Deus foi libertar esse povo. E no dia da libertação foi aí que surgiu a primeira Páscoa. Nessa Páscoa eles tinham que matar um animal macho sem defeito. Está em Êxodo 12:5. E essa Páscoa foi a primeira libertação da escravidão. Como a libertação da escravidão do pecado que Jesus vem trazer para nós. E aí Deus coloca esse memorial, Êxodo 12:14. Né? Que essa Páscoa seria um memorial, seria uma data que ele ia celebrar para sempre. E até hoje os judeus celebram essa Páscoa. E Jesus também celebrou na época dele. E aí pronto, quando o povo estava no deserto,
Deus colocou as regras de sacrifício, dos animais que iam ser sacrificados todos os dias, os animais que iam ser sacrificados para a expiação do pecado na tenda. Então, já ficou isso é uma forma já de difundir essa mensagem de que alguém tem que morrer por causa do pecado para poder restituir a participação na pureza. Já um sinal também, mais um sinal de que Jesus Cristo ia nos libertar do pecado. E aí Isaías 53:5 diz assim: um anúncio do sofrimento de Jesus. Ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por causa dos nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites. O castigo era para perdoar nosso pecado, mas quem pagou foi ele. Ele fala aí de um profeta, não se sabia ainda que era Jesus na época, foi séculos antes de Jesus. E por suas feridas é que veio a cura para todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Aí fala do sacrifício, da obediência de Jesus, da mesma forma que Isaac foi obediente ao pai dele, Abraão. Jesus foi obediente também, deixando ser sacrificado. E aí, assim que Jesus começa o seu ministério, já chegamos agora na época de Jesus. João Batista vê Jesus passando, então, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 29. João viu Jesus que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então João já profetizou a ação de Jesus no mundo. A ação dele, ele veio ali para tirar o pecado do mundo. E Jesus vai realizar essa ação e antes de se entregar ao sacrifício, ele vai instituir na Santa Ceia a Eucaristia. Então Jesus tomou o pão durante a ceia, a última ceia, e agradeceu a Deus e partiu o pão e distribuiu entre os discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que ele é dado por vós. Jesus já anuncia que ele mesmo ia dar o corpo. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vocês. Esse derramamento de sangue para a purificação dos pecados. Jesus ia ser quem ia derramar o sangue, como ele derramou o sangue até o final na cruz. Ele que iria morrer pelos nossos pecados. Deus disse lá no começo, lá no Jardim do Éden: se vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, com certeza morrerão. E a morte entrou no mundo. E a desobediência passou de pai para filho até os dias de hoje. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele nos dá o perdão. A gente ainda sofre com a morte. Mas daqui a pouco a gente chega lá que Deus ainda não concluiu os planos dele. Ele já nos perdoou, Jesus já pagou a conta por nós, mas ele tem planos maiores. E durante a cruz, então, a gente passou pela última ceia. Jesus anuncia que ia derramar o sangue dele, que ia entregar o corpo para o perdão dos nossos pecados. E aí, de fato, chega o momento da crucifixão. E aconteceu na época da Páscoa, como está em João 19:14, no Evangelho de João. Era a época da Páscoa, por volta de meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. E aí, quando o povo diz: Não, nós não queremos um rei, nosso rei é César, crucifiquei ele. E Pilatos entregou ele para ser crucificado. 1 Coríntios 5:7 diz assim: Purifiquem-se do velho fermento para serem nova massa, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Então, mais uma vez, faz associação que a Páscoa que o pessoal viveu lá no deserto, que era a libertação da escravidão, agora é a libertação da escravidão do pecado, a libertação dos sofrimentos trazidos pela desobediência, dos sofrimentos trazidos pelo pecado. E quem nos libertou? Jesus. O sacrifício pagou as nossas contas. Mas e agora? Depois de Jesus morrer, ele ressuscita. É a vitória sobre a morte, é a libertação da morte. Aí Cristo é o primeiro
a ressuscitar para a ressurreição eterna, onde não haverá mais morte. E aí na ressurreição dele está escrito nos evangelhos, em particular a gente pode ver em Mateus 28, 5 e 6. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Então, a Páscoa que os cristãos celebram é essa ressurreição. Não é ainda a última Páscoa, porque ainda tem a nossa ressurreição final, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas é a Páscoa verdadeira, porque essa Páscoa é que abre as portas para a nossa própria Páscoa. É o perdão dos nossos pecados. Jesus que foi obediente, contradizendo a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Jesus foi obediente até a morte. Ou seja, Deus deu a Adão e Eva toda a felicidade do mundo e eles desobedeceram. Jesus, pelo contrário, assumiu o castigo de todos e permaneceu obediente. Jesus foi obediente mesmo na pior circunstância, mesmo entregando a própria vida. Enquanto Adão e Eva, mesmo na maior felicidade, desobedeceram. E aí Deus quer nos restaurar. Ele quer nos restaurar para aquela vida que a gente que ele criou o ser humano para ter, na felicidade. E a vida nova que ele nos preparou, a gente já experimenta um pouco agora. Por quê? Quando a gente se entrega a Jesus, que a gente se associa a essa ressurreição, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 17, diz: o amor de Cristo nos impulsiona. Quando consideramos que um só morreu por todos, consequentemente todos morreram. Deus já havia dito no Jardim do Éden: quem pegar morrerá. E todos morreram junto com Jesus, se associando à morte dele, porque ele morreu no nosso lugar. Ele assumiu os sofrimentos por causa de nós. Então, verso 15: Cristo morreu por todos nós, assim, aqueles que vivem já não vivem para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então, quando a gente se associa a Jesus, aceita que ele morreu no nosso lugar e a gente não quer mais viver para o pecado, para o sofrimento, para a mentira, para o afastamento de Deus. Porque a primeira consequência do pecado, como a gente lembra, foi se esconder de Deus. Deus quer dar toda a felicidade para a gente. Mas quando o homem peca, se afasta de Deus, se esconde de Deus. E se esconde da felicidade, se esconde da vida, se esconde da alegria para a qual foi criado. Continuando aqui, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e uma nova realidade apareceu. Então a gente agora vai experimentar uma nova realidade. A gente não vai ser mais escravo do pecado, do fingimento, não, mas a gente se abre a estar numa convivência diária com Jesus, a escutar a palavra de Deus, seja na Bíblia, seja na meditação, na oração, para aprender o que é aquilo que Ele quer para a gente, aquilo que vai fazer a gente feliz. É isso que Deus preparou para a gente, essa vida nova. Certo? E mesmo em meio à dificuldade, como fala em Abacuque 3, 17 e 18, mesmo na dificuldade, mesmo que as coisas deem tudo errado, que a figueira não floresça, eu me exultarei, me alegrarei em Deus, meu Salvador, porque eu sei que Ele está cuidando de mim, porque eu sei que mesmo que tudo parece que está dando errado, Deus tem planos maravilhosos para mim. E o plano maior é na volta de Jesus. Quando a nossa Páscoa vai se concretizar completamente. Se concretizou em Jesus, a gente já se associou a Ele nessa realidade, já morreu para as velhas práticas, já está buscando transformar a nossa maneira de pensar e de se comportar, já está gozando um pouco da felicidade de Deus, mas Ele tem planos ainda maiores. E quando a gente conhece esses planos, é isso, é isso que a gente quer. É o que está em Apocalipse 21:4. Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem dor, nem sofrimento, porque as coisas antigas passaram. E aí ele vai restaurar toda aquela alegria, toda aquela felicidade, toda aquela paz para a qual a gente foi criado, aquela unidade com o nosso Criador.
Resumindo, tudo começa lá, a história começa no Gênesis. Deus criou o homem para a felicidade, mas o homem desobedece. E aí, durante todo o Antigo Testamento, Deus vai mostrando que Ele quer libertar a gente disso. Aí dá o sinal do sacrifício de animais, a Páscoa dos judeus. E quando Jesus vem, Ele cumpre esses sinais, Ele se torna o Cordeiro Pascal que morre no nosso lugar, para nos dar uma vida nova. E aí Ele vem transformando a humanidade. Faz 2000 anos que as pessoas se transformam, experimentam o amor de Deus, se sente querido, se sente amado por Deus, quer espalhar esse amor. Os santos aparecem, amam outras pessoas, renunciam a si mesmo, espalham esse amor pelo mundo. Experimenta a alegria de estar com Deus, encontra o propósito para a nossa vida, se reencontra com o Criador e Deus prepara para a gente um reencontro definitivo, onde a gente não vai mais experimentar morte, nem dor, nem sofrimento nenhum. E essa é a verdadeira Páscoa. É Jesus que ressuscitou. É Jesus que mostra pra gente que a vida não acaba aqui. Que a gente está num mundo cheio de dificuldades. Mas a gente pode se consolar nele. Tanto que ele vai nos ajudar aqui, como na esperança de um mundo eterno, sem dor, sem sofrimento. É isso. A Páscoa é essa libertação. Então vamos hoje comemorar. Aleluia! Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa a todos!